Outro fim de novela envolvendo o técnico. Renato Gaúcho não será o comandante do Vasco. Negociação que havia começado na última segunda-feira, teve desdobramentos na terça. Nessa quarta-feira as partes tentaram mais uma vez um acordo financeiro. Mas há uma diferença grande entre aquilo que o Renato quer, perto de R$ 1,5 milhão por mês, e aquilo que o Vasco pode oferecer, inferior a R$ 1 milhão mensais. Diante do descompasso, negócio praticamente descartado. E o Vasco já está no mercado em busca de outras alternativas. Alguém que surgiu como plano B é Antônio Oliveira, treinador português que passou nessa temporada pelo Corinthians, já esteve no Cuiabá, entre outros clubes. Investimento muito menor com o Antônio Oliveira na comparação com o Renato Gaúcho, mas também você tem muito menos expectativas com o Antônio do que com o concorrente dele. Só para completar, em relação ao Vasco, nenhuma novidade sobre as negociações para a venda da SAF. As tratativas não devem avançar antes do mês de fevereiro do ano que vem. Agora falar do Vasco. Vamos lá, vamos falar do Vasco. Renato Gaúcho não vem mais. Ontem mesmo a gente já trazia no último vídeo a informação de que a proposta foi considerada baixa. O Renato conversou novamente no dia de hoje e nem o Vasco aumentou, nem o Renato diminuiu e acabou então o Vasco desistindo da negociação. O nome agora que aparece é do argentino, técnico do Vélez Sarsfield, o Gustavo Quinteiros, de 59 anos, vem ganhando títulos importantes na Argentina. Também a informação que eu vi na imprensa da Argentina que ele pode renovar o contrato dele por lá. E o Santos, aqui do Brasil, também tem interesse no técnico de 59 anos, Gustavo Quinteiros. Você traria também um técnico estrangeiro? Já que eu falei no estrangeiro, o Isidro Pita, que o Vasco chegou a sondar e tudo mais, o atacante do Cuiabá, acertou com o Bragantino. Isidro Pita, então, vai jogar no Bragantino. O Vasco conseguiu, junto à Justiça, prorrogar por mais 30 dias o pagamento das dívidas, né? E penhoras também. O Pedrinho já tinha manifestado o desejo de que isso ocorresse, até para que ele ganhasse um fôlego para o início do ano que vem. Então, está ganhando esse fôlego aí. O Vasco segue no mercado à procura de um treinador. Afinal de contas, o Renato Gaúcho recusou a proposta feita pelo Vasco. O treinador gostaria, né, de receber algo próximo do que ele recebia lá no Grêmio, cerca de R$ 1,5 milhão. No entanto, o Vasco ofereceu a metade disso e aí impossibilitou o acerto entre Vasco e o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho até gostou do projeto esportivo apresentado pelo Vasco, os jogadores que o Vasco tem mapeado, as ambições do Vasco para 2025, até uma questão também orçamentária, de promessa de salários em dia. Então, tudo isso seduziu o Renato Gaúcho. No entanto, sem acerto salarial, não teve como fechar essa negociação. O Vasco, por sua vez, não admite fazer loucuras financeiras e propor, né, aceitar o que o Renato estava pedindo, estava fora do orçamento do Vasco, que, portanto, volta ao mercado à procura de um técnico. O perfil é aquele que a gente já tem debatido algumas vezes, um cara, né, um treinador que gosta de trabalhar com a base, que tem esse traquejo com os jovens, e também que seja um técnico experiente. Um técnico experiente que tem ali como perfil ofensivo, gostar da bola e tal. Pelo menos esse é o panorama da diretoria do Vasco à procura de um técnico. Eu procurei saber quem é esse técnico, se existe alguma negociação. Recebi a seguinte informação: de fato, já existe até uma negociação em andamento, né, com esse treinador. Não consegui descobrir quem é, mas me negaram, no caso, que seria o Antônio Oliveira, técnico português que está livre no mercado. Me garantiram que não há negociação nesse sentido com esse treinador. No entanto, existe sim conversa já com um novo técnico. Agora cabe a gente aí descobrir quem vai ser o técnico do Vasco para 2025. A gente segue aqui na apuração e... Salve, rapaziada do canal Sou Mais Vasco News. Hoje, rapaziada, é o seguinte: uma bomba no mercado. Vasco e Evangelos Marinax trocam um documento para due diligence. Informação do GE,
que dar conta de que o Grego está em negociação avançada com o Gigante da Colina. Então, vamos aguardar, porque o Génova da Itália já foi vendido e o Vasco pode ser o próximo a ser fechado por um grande bilionário grego aí para fazer o Vasco crescer no patamar, no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro e quiçá mundial, né, rapaziada? E a informação é o seguinte: o Vasco e Marinax trocam um documento para iniciar a fase de due diligence. O grego Evangelho Marinax segue na briga para a compra da Vasco SAF. No final de semana passado, o clube enviou documentos de fase iniciais para due diligence da negociação. O status atual da tratativa é estádio de análise financeira e patrimonial do Vasco. E o Vasco tem um orçamento de 500 milhões para o ano que vem. O Vasco ainda avalia outros interessados, entre eles o italiano Andrea Radizzani, dono da Sampdoria, mas a diretoria de Pedrinho não crê em solução rápida para esse imbróglio. O orçamento do Vasco para 2025 foi projetado no cenário atual, ou seja, sem investidor, e prevê cerca de 500 milhões de receitas brutas na conta prevista do Vasco. Aí, rapaziada, é aquilo, né? Dependendo, o Vasco pode ficar mais rico, porque vai ter um crescimento no orçamento para o final do ano e vai ter esse desafogo, podendo crescer cada vez mais o seu orçamento. Então, vamos crer que vai dar tudo certo e o Gigante vai voltar ao cenário que merece. Voltando a falar também de reforço, mercado da bola, como deixando os créditos também para o Nicola, para o Wellington Campos e também para o pessoal da Atenção Vascaína, com o Joel Silva, que trouxeram a informação sobre os treinadores, né? Renato Gaúcho não vem mais e agora tem um técnico aí que está negociando já com o Vasco. Não sabemos quem é, mas não é Antônio Oliveira, então vamos aguardar. Uma outra informação é o seguinte: o Vasco tem interesse na contratação de Eric Pulga, o atacante do Ceará, destaque e revelação do Ceará. Porém, o presidente do Ceará disse que o Vasco não fez consulta oficial ainda, mas tudo leva a crer que pode acontecer. E um outro jogador que o Vasco tinha interesse, acertou com o Ceará, é o Dieguinho. Então, rapaziada, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. É um bom jogador, o Eric Pulga, se acertar, será um grande reforço e tomara que aconteça essa situação. E para finalizar o vídeo, Ryan, sobre proposta de transferência do Vasco, saindo do Vasco, disse que está avaliando neste momento, mas ainda não tem nada fechado. Então vamos ver como vai ser esse ano que vem do Vasco. A janela abre no dia 7, salvo engano, de janeiro. Então vamos ver como vai ser essa janela de meio do ano, do começo do ano do Vasco. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Valeu? Tamo junto. Fui.